Hoje é o segundo domingo da Páscoa. Caminhamos, domingo da misericórdia. Domingo em que o Senhor, na sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, porque nos ama muito. Tem um poema, Chuva de Misericórdia, de Tagore. Quando o meu coração estiver insensível e árido, venha a mim com uma chuva de misericórdia. Quando a vida perder o encanto, venha a mim com uma explosão de canções. Quando o trabalho tumultuoso espalhar por toda parte, sem ruídos, isolando-me do mais distante, venha a mim, Senhor do silêncio, com tua paz e serenidade. Quando meu coração mendigo estiver covardemente encolhido em um canto, arromba a porta, meu rei, e venha a mim com a pompa de um rei. Quando desejo cegar minha mente com ilusões e poeiras, ó tu, único, santo e vigilante, venha a mim com teu raio e teu trovão. Penso que esse poema pode nos ajudar a fazer uma experiência muito significativa desse tempo que nós estamos vivendo. Segundo domingo da Páscoa, ciclo pascal, é um ciclo pascal se faz o primeiro tempo da Páscoa, que é o tempo da Quaresma. E o segundo tempo do ciclo é o tempo pascal, 50 dias de Páscoa. E hoje, nesse segundo domingo, o João Paulo II nos dá um grande presente, o São João Paulo II, e dedicar esse domingo ao domingo da misericórdia. É o domingo em que Jesus aparece aos discípulos. Estando as portas fechadas, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. E é interessante que tem uma pessoa ali, Tomé. Tomé não estava no encontro, nos outros encontros que Jesus ressuscitado apareceu. E Tomé dizia: eu só acredito se eu ver. E o Senhor diz a Tomé: toca minhas mãos, meu lado. Veja, sou eu mesmo. E Tomé toca e diz: meu Senhor e meu Deus. E o Senhor diz para ele: acreditastes porque me vistes, feliz dos que creram sem ter visto. Crê sem ter visto. Nesse mundo que vivemos aí hoje, que as pessoas pedem sinais, sinais da vida financeira, disso, de cura e tudo, é preciso dar esse passo bonito na nossa experiência de fé, de fidelidade ao Senhor. Nós não podemos ficar inertes a nada diante do Senhor. O Senhor é nosso sinal. Não existe outro sinal. O Senhor é nosso sinal. O sinal de um tempo novo, de um tempo em que Ele vem a nós e nos mostra e se revela a nós como aquele que nos ama, que nos quer, que nos possibilita um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de sentido, de vida nova. Querido, muito feliz de estar aqui com você hoje, nesse segundo domingo de Páscoa. A Páscoa é que dá sentido à nossa vida. E essa reflexão, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto, um aspecto de informar, formar e orar. Então, primeira coisa, uma escuta amorosa. Escuta. Pega o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 44 a 45, né? E veja ali como os discípulos, a comunidade, a primeira comunidade de fé, viviam unidos, colocavam tudo em comum,
vendiam suas propriedades e davam os bens, e repartia o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Olha que bonito. Isso tinha que acontecer nas nossas comunidades, nossas famílias. Isso tinha que acontecer. A primeira carta de Pedro, versículo de 1 a 8, é uma outra leitura bonita. Você pode, primeira carta de Pedro, de 1 a 8. Pedro diz, o primeiro Papa diz, olha, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. E como eu disse, o Evangelho, João 20, né? João capítulo 20, de 1 a 29, onde o Senhor conclui, acreditastes porque me vistes, felizes os que creram sem ter visto. É preciso crer para ver, e não ver para quê? Para crer. Talvez a gente vive num mundo em que quer ver para crer, tem que ver o milagre, tem que ver a prosperidade, o milagre, a teologia da prosperidade, uma teologia que está acabando com a espiritualidade cristã, acabando com o verdadeiro cristianismo. Porque uma teologia que quer um Jesus, quer um cristianismo sem Cristo. Quer um cristianismo sem Cristo, quer uma igreja sem Cristo, mas uma igreja devocional. E nós não podemos querer um cristianismo sem Cristo, uma igreja, uma comunidade eclesial sem Cristo, né? A morte, Jesus mostra que a morte rompe as relações. Jesus, ele se apresenta aos apóstolos, Jesus faz explodir a bandeira da morte. Jesus está livre para comunicar-se quando ele quiser. A experiência pascal é essa comunicação, é comunicar e viver essa convivência, a convivência da restituição da liberdade dentro do inesperado. Olha que bonito que o Senhor faz com Tomé, no inesperado, com os apóstolos. A ressurreição, a profunda experiência de viver o inesperado, aprender a viver o inesperado. Nós estamos vivendo o inesperado. Jesus, ele é o eterno vivente, ele é o vivente, né? E porque Jesus é o vivente, ele é a promessa é o próprio Cristo. Jesus tem uma promessa para mim, ele é a promessa, querido, querida. Promessa de uma liberdade, de uma vida nova para você. Ele é a promessa. Jesus é a realização para todos. A comunicação, que é uma comunicação transcendente, eu falo muito isso, transcendente, além, mas transparente. Em todas as coisas ele transparece. Até na morte. Ele transparece com a ressurreição. A transparência de Deus. Jesus é a ruptura da morte, né? Ele é. Então Jesus, nesse domingo, como vimos, ele convida Tomé, né, a tocar as chagas, né, as suas chagas. Ele convida Tomé a tocar as chagas da sua paixão. É importante, é significativo a gente ver isso, né? Qual o significado desse convite que Jesus faz? Toca meu lado, minhas mãos. De um lado, é um apelo a uma maior intimidade com o Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus, e não manter-se longe dele, porque ele não mantém-se longe de nós. Eu não estou longe de você, Tomé, então não fique longe de mim, por nada é isso. Ele permite, deseja mesmo seu íntimo, que nós o toquemos em espírito e verdade. Ele diz, João 15:15, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Olha que bonito, eu não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do meu Pai. Que maravilha! Jesus espera de nós, de cada um de nós, uma aproximação pessoal, espontânea, uma
aproximação de confiança, de ternura, em que o coração fala ao coração. Deus é o Deus da ternura, Deus é ternura, essa ternura de Deus. Por um outro lado dessa contemplação, desse episódio de João 20, Jesus quer que nessa aproximação de suas chagas, de seu sofrimento, sua morte, não seja esquecido. Não seja algo lá no passado. O cristianismo pode ser uma ideia lá no passado, mas uma presença. Eu estou no meio de vocês. Isso não pode ser esquecido. Jesus nos convida a recusar, absolver a sua presença, como uma ação mórbida, que se apresenta de modo triste. Recusar isso. Jesus quer que nós recusemos isso. Temos que recusar, absolver a presença de Jesus numa dimensão mórbida, de modo triste, doente, enfermo, com um aspecto sangrento de sua paixão. Às vezes, o Mel Gibson, daquele filme, Jesus é muito sangrento, né? Então Jesus pede, recusemos isso. Por outro lado, tem uma intimidade com Ele que é plenamente Deus e plenamente único, que sofreu por mim, sim, mas recusar esses aspectos, sabe, de absolver uma ação mórbida, né? Triste, doente, enferma, sangrenta. Ou seja, precisamos examinar com fé, de modo que possamos evitar um apego de uma dimensão unilateral de Jesus, da sua transfiguração, da sua ressurreição, que leve a gente às vezes a menosprezar, diminuir a realidade da humanidade de Jesus. Sua humanidade santa, plenamente nasceu da Virgem Mãe, numa família, filho de José e de Maria, de Nazaré. Nós não podemos desprezar isso, sabe? Uma humanidade santa, humilhada, sofrida. Essa é a humildade do nosso Redentor. O corpo de Jesus não pode ser dividido. Nós não podemos dividir o corpo de Jesus. O sangue que Ele nos faz beber é um sangue derramado por todos nós. Ninguém tem o privilégio. Todos nós. Isso é muito significativo. E aí podemos perceber que há uma unidade bonita, uma unidade intensa da sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, e do dia da Páscoa, desse domingo da Páscoa, do tempo da Páscoa. Unidade íntima, sexta-feira da paixão, dia da Páscoa. E nós podemos perceber, meditar na luminosidade mostrada nesse episódio que meditamos hoje, João 20. Então, nessa contemplação, devemos, talvez a audácia de querer impedir, devemos impedir que Tomé não fique fora da comunidade. Devemos impelir Tomé a mostrar a Tomé a verdade da ressurreição. Essa é a dimensão. Mostra quantos Tomés que encontramos na vida. Impedir os Tomés da vida de não ficar longe da comunidade de fé. E impelir os Tomés a fazer a experiência da verdade, a verdadeira ressurreição. Jesus convida a tocar as feridas pelas quais somos curados. É Isaías 53:5. As suas feridas somos curados. Suas feridas somos curados. Perguntamos, a pergunta que vem a nós: como pode ser possível colocar o nosso dedo na marca dos pregos, nas mãos do lado do Salvador Jesus? Como é que é possível isso?
Hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, Jesus não tem mais mãos visíveis, a não ser as dos homens, a minha, a sua mão. Jesus não tem um lado visível, a não ser o lado dos homens, seu, meu. Então, acreditar verdadeiramente, acreditar uma fé de verdade, que nós, seres humanos, somos os verdadeiros membros do corpo de Cristo. Somos igreja, eclesia, somos membros do corpo de Cristo. E que o menor copo de água que nós possamos dar a uma pessoa sedenta, nós estamos dando ao próprio Jesus. Como a comunidade cristã na Era dos Apóstolos, viram um só coração, uma só alma. Como Pedro diz, acreditar, tocar, Ele está vivo. Meu querido, minha querida, nesse segundo domingo da Páscoa, nós temos um meio infalível para alcançar o Senhor. Temos um meio infalível para alcançar o Senhor. Enquanto muitos acham difícil elevar os corações a Deus, encontrá-lo na oração, é sempre possível, por esse meio infalível, alcançar o Senhor. Porque é sempre possível descer à humanidade de Jesus Cristo, procurá-lo, encontrá-lo, bem abaixo de nós mesmos, nos membros mais sofridos, desprezados. Vê no centro de Belo Horizonte, as pessoas não têm água para beber. O querido Albert, mas a equipe dele, muitos jovens, casais, amanhã, hoje domingo, eles servem 200 marmitas, 200 garrafinhas de água. E é um grupo de pessoas que estão ali, faz a comida, põe nas marmitas e vão levar para os pobres de rua. Então é nessas pessoas sofridas, desprezadas, que nós encontramos. Temos que procurá-lo. Querido, nesse instante da sua vida, a realidade da ressurreição se torna tangível. O que é tangível? Se torna tangível para mim, para você, para nós. No sentido literal da palavra, tangível. Ou seja, nós podemos tocar. Pode ser apalpado, tocável. Que se pode perceber através do tato corpóreo. É essa a experiência da nossa fé. Isso é fé. Por isso a ressurreição não é um dogma, não é uma doutrina, mas é um ato de crer. Meu Deus deu a vida por mim. Jesus deu a vida. Ele ressuscitou por mim e por todos os meus irmãos. Aquele que se inclina sobre o seu irmão infeliz, aquele seu irmão infeliz, aviltado. O que é uma pessoa aviltada? Desvalorizada, que foi alvo de um aviltamento, pessoa sem valor, foi desmoralizada, que sofreu algum tipo de humilhação, foi desonrado. Encontramos muita gente assim. Às vezes na própria família encontramos gente assim. Temos que debruçar, acolher essa pessoa. E aquele que não hesita em tocar a sua lepra, tocar o corpo do seu Senhor, ele sente que ele percebe que ele tem que ter uma experiência viva da presença de Jesus. Porque se você toca, você recebe essa experiência viva, presença viva, divina de Jesus. Podemos ver aqui a pessoa de São Francisco de Assis. Francisco de Assis era filho de Pedro Maldonado, né? Um sujeito que tinha posses, donos de muita coisa. E Francisco larga tudo. Seu pai tinha uma loja de roupas, tecidos, né? Muitos tecidos comprava na França. Francisco sai nu para a rua e começa a abraçar as pessoas, o leproso. Ele dizia: aquilo que me era amargo tornou-me doce. São João da Cruz, ele diz uma coisa assim muito interessante. São João da Cruz,
uma das contemplações dele, da chama viva de amor, ele diz assim: quem pudera, Senhor, fazer doçuras em meio ao amargo e no tormento sabor. Olha que interessante. Esse momento agora, amargo, Deus faz do cacau, né? O cacau é uma planta amarga e é transformado, o ser humano faz esse chocolate bonito que a gente compra na praça. Por isso que a Páscoa, o símbolo, não é o ovo de Páscoa, mas é o amargo do cacau, né? O amargo do cacau. Deus transforma na doçura de um chocolate. Olha que maravilha. Essa é a luz de Deus que nos toca, que te toca, que me toca. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Como diz a música do Valmir Alencar, quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, o inesperado. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E dizia: Senhor, fica comigo. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos e te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém. Que bonito. Não chores. Não chores. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Por isso o canto da igreja nesse tempo. Regina Coeli, Rainha do Céu. Alegra, letare, alegra-te, porque verdadeiramente o teu filho ressuscitou. Regina Coeli, letare, aleluia, qui meruisti portare, aleluia, resurreci sicurici, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor nos criou por amor, o Senhor nos criou à imagem e semelhança do seu Filho Jesus, e o Senhor soprou sobre nós o hálito amoroso, bondoso e misericordioso do Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. O Senhor enviou os patriarcas, profetas, profetisas, juízes, juízas, reis, rainhas, e quando chegou a plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, pela graça do Espírito Santo, e São José acolheu Jesus com alegria. Após o batismo, Jesus passou pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, perdoando os pecadores, anunciando o reino de Deus, ressuscitando os mortos, incluindo todos no seu mistério de amor. Na cruz, Jesus revelou que seu amor vai até as últimas consequências, que o Senhor amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Senhora da Páscoa, que reconheceu o Cristo vivo, ressuscitado, intercessora nossa. São José, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Francisco de Assis, São Tarcísio,
São Tiago Maior, todos os santos e santas de Deus, os anjos que intercedam por você, sua família, sua casa, sua vida, esse tempo da sua vida. A bênção do Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. Amém. Tchau.